Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Louvado seja Deus, que culto maravilhoso. Como é gostoso sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Se nós ficássemos aqui simplesmente louvando o resto da noite, seria ótimo, porque sentir o Espírito Santo é maravilhoso, amém? Mas o Senhor tem um pouco mais para nós. Convido os irmãos a abrirem a Santa Palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 2. Eu quero aproveitar, quero dar os parabéns a Cris, irmã Cristina. Como sempre, Cris, você se superou. Linda a mesa preparada para o Senhor, linda a decoração que você fez na igreja do Senhor. Que o Senhor continue te abençoando grandemente. Você, acredito que a tia Sheila estava junto com você. Então que o Senhor já abençoe grandemente. E como é gostoso isso, né? Fazer para o Senhor, fazer com alegria. O Maico falou uma coisa aqui que é uma coisa que está no meu coração e nós vamos chegar lá. A minha vontade é de parar de falar de dízimo e oferta na igreja. A minha vontade é que cada um, responsável, fiel como é, com um coração grato como cada um tem, simplesmente cada um chegue e entregue para o Senhor o melhor. Entregue para o Senhor um pouco daquilo que Deus está fazendo na vida dele. Que seja 10, seja 20, seja 30, seja o tanto que for, mas que entregue com amor, com coração, com gratidão. Eu acho que nós já estamos numa igreja madura, com crentes maduros, para ficar tendo que ler Malaquias 3:10, para ficar lendo outras passagens da Bíblia e falando para você que você precisa dizimar e ofertar, porque quando você dizima e oferta, as bênçãos do Senhor vêm sobre a sua vida. Nós não estamos com crentes novos. Os novos sim são orientados. Mas eu tenho essa vontade realmente no coração, de a gente ficar na dispensação do Senhor. Gênesis 2, versículo 16. Diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Curve a sua cabeça. Papai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua santa presença. Não tem nada mais gostoso, não tem nada mais maravilhoso, Senhor, do que sentir a tua doce presença, saber que estamos aqui para promover para o Senhor um culto racional, Senhor. Mas como é maravilhoso, ó Deus, nós estamos aqui nesse espírito de gratidão e saber e sentir que o Senhor se faz presente, que o Senhor está passeando nesses corredores, o Senhor está tocando em vidas aqui nessa noite, o Senhor está nos transformando, o Senhor está nos ajudando, Senhor, a ser pessoas melhores. Como é gostoso, Senhor, sentir a tua doce presença, e eu te louvo, exalto e glorifico o teu santo nome, e quero clamar a ti, Senhor, ó Papai, que o Senhor permaneça conosco, continue nos abençoando, continue cuidando da tua igreja, continue cuidando do teu povo, Senhor. Eu já me sinto, Papai querido, grandemente abençoado pela oração que o presbítero Maico fez a meu favor, e eu quero clamar as tuas bênçãos sobre a vida dele. Senhor, o teu filho tem sonhos, o teu filho tem projetos, Senhor, ó Papai, por isso eu quero que o Senhor abençoe grandemente, Senhor, a vida do teu servo, que tem se dedicado, Senhor, a fazer a tua obra. Por isso abençoa o deitar, o levantar, aonde ele estiver, que seja abençoado, para a honra e glória do teu santo nome. E Senhor, estenda essas bênçãos a todos os meus irmãos aqui presentes, a cada família aqui representada, que o Senhor possa vir de encontros também aos sonhos e aos projetos de cada um. Abençoa de uma forma especial, ó Deus. Vá de encontro também, Senhor, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, que a tua graça também possa alcançá-los, ó Deus, e que eles possam estar aqui conosco no próximo domingo, Senhor, para juntos, como corpo de Cristo, exaltarmos e glorificarmos o teu santo nome.
Amém e graças a Deus. Podeis assentar, amados. Que dava acesso à entrada principal da propriedade de seu pai. E de repente, ao meio do dia, aproximou-se daquela porteira Napoleão e todos os seus homens. E Napoleão queria cruzar aquela propriedade. E começou a ficar irritado com aquela criança, porque ele não queria abrir o portão, não queria abrir a porteira para eles passarem. Então Napoleão Bonaparte, ele pegou, ergueu sua voz e falou para ele: menino, eu sou Napoleão Bonaparte, eu sou o imperador, abra essa porteira. E aquela criança, ela tirou o chapéu, colocou no peito, e falou para ele: Senhor, eu não acredito que o Senhor vai querer que eu desobedeça meu pai. Meu pai me deu uma ordem, que por essa porteira ninguém passa, e por essa porteira, seu imperador, ninguém passará. Eu gostaria que você refletisse comigo. A história continua, porque está realmente nos anais da história, mas eu quero encerrar aqui e quero fazer uma pergunta para você. Você também é capaz de obedecer fielmente uma ordem? Você também é capaz de obedecer fielmente um mandamento? Ou você faz parte da turma que gosta de fazer concessões? O tema da mensagem dessa noite é: o pecado te afasta de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: o pecado te afasta de Deus. Amados irmãos, nós estamos vivendo uma nova fase na nossa história, uma fase onde nós temos visto e constatado mudanças drásticas, em um mundo onde não mais se faz separação entre o certo e o errado, entre o real e o ilusório, onde as pessoas não estão mais sabendo o que é verdade e o que é mentira. E isso tem causado restrições, tem trazido imposições e segregação. Amados irmãos, nós estamos vivendo a era do relativismo, onde para a maioria das pessoas, toda situação que se apresente, ela depende do ponto de vista de cada um. As pessoas hoje, elas não querem mais aceitar os absolutos de Deus. Amados, nós estamos vivendo uma época de mudanças comportamentais, mudanças que estão influenciando toda a nossa geração, e principalmente a geração dos nossos filhos, a geração que está aí chegando. Principalmente no que diz respeito ao pecado, ou seja, as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Esse entrou num campo de as pessoas, quando você vai questionar, ela fala: nada a ver. Que é isso? Pastor, isso é coisa do passado. Ou essa ideia, ela já está ultrapassada. E quando
o Senhor coloca no nosso coração para trazer uma mensagem dessa? Para muitos é considerado uma mensagem chata e uma mensagem difícil de ouvir. Só que essas alterações, ela tem afetado todos os níveis da sociedade. Tem afetado o pessoal, o familiar. E o pior de tudo é que o mundo está se amoldando a essas mentiras. O mundo está se amoldando ao pecado. Principalmente o que é difundido por essa velha mídia podre. E as pessoas começam a assistir aquilo ali, começam a achar que aquilo é normal e que está certo e que pode fazer. E um exemplo mais radical nós podemos citar também a igreja, onde nós estamos vendo muitas igrejas estão se adaptando o tipo de sermão a ser pregado. Deus, eu tenho que tomar cuidado com o que prego, para não desagradar a plateia. Quer dizer, eu não, graças a Deus não, mas lá fora. Porque em muitas igrejas se prega um sermão duro, e não é porque é Santa Ceia, mas se traz uma mensagem que realmente vai confrontar, as pessoas ficam bicudas, ficam achando ruim, e no próximo domingo não voltam, ficam emburradas, porque estão acostumando a ouvir mensagens mais palatáveis, estão acostumadas a ouvir mensagens que vão massagear o ego de cada um delas, estão acostumadas a ouvir mensagens aonde as pessoas querem determinar o que Deus tem que fazer. Deus, eu determino que o Senhor faça isso ou aquilo. Mensagens que as pessoas querem colocar Deus contra a parede. Faça, faça. Ei, Ele é o Deus onipotente. Ele pode todas as coisas. Nós somos vermezinhos de Jacó. Quem somos nós para querer determinar o que Deus pode fazer? O que nós estamos vendo ultimamente são pessoas pregando mensagens antropocêntricas, no lugar de pregar mensagens cristocêntricas. As pessoas deixam de pregar mensagens de confronto e exortação, que causam desconforto, para pregar mensagens de um evangelho light, e poder satisfazer toda a plateia. Mensagens de bênçãos, de prosperidade. E o nosso Deus é um Deus de bênçãos, é um Deus que gosta de abençoar, é um Deus de prosperidade, sim, mas Ele também é um Deus de justiça, e Ele muitas vezes corrige os seus filhos por amor. Então nós não podemos ficar simplesmente falando que Deus é amor. Ele é amor sim, mas Ele é justiça, e as coisas andam juntas, não tem como separar o Deus de amor do Deus de justiça. Ele é um só. Nós estamos vivendo um tempo onde o que se faz é estabelecer que não existe verdade absoluta, não existe o bem e o mal, não existe o belo e o feio, e nesse contexto o pecado tem recebido uma proeminência, e isso é muito perigoso. Amados, segundo alguns escritores da pós-modernidade, a pós-modernidade, ela é fundamentada em alguns pilares, entre eles, o relativismo, o liberalismo, o hedonismo e o consumismo. A sociedade está vivendo e existindo com um padrão que foi colocado para ela, e ela está achando que isso é normal. E se nós analisarmos sobre esse prisma, a doutrina do pecado, ela deveria ser uma das mais importantes da teologia cristã, pois é quando nós pregamos sobre o pecado que nós vemos ressaltado
a condição do homem, a nossa condição, em função do pecado, aonde fica claro, evidente e demonstrado para nós, que o homem, ele está impossibilitado de se aproximar de Deus, aonde fica claro para nós que o homem, ele está condenado a ir para o inferno, aonde fica claro para nós que o homem sozinho, ele não pode fazer nada para alterar essa realidade. Romanos 6:23 diz para nós: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vejam, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amados, nós precisamos entender que a queda, ela é um marco na origem do pecado no mundo, e de todas as deficiências que nós podemos constatar no mundo de hoje. Portanto, não compreender o pecado do ponto de vista do Velho Testamento nos impossibilita de vislumbrar a maravilhosa graça do Novo Testamento, amém? Da mesma forma, é necessário compreender a queda do ponto de vista teológico, pois só assim pode-se notar as suas consequências, as consequências danosas para a humanidade, bem como em todos os seus relacionamentos. Todos nós conhecemos a história. Adão, o primeiro homem, ele foi criado por Deus, e nós sabemos que aqui em Gênesis existia um acordo feito entre Adão e Deus, entre Deus e Adão. Era como se fosse um contrato de casamento, era como se fosse um contrato de fidelidade. Só que Adão, ele quebrou esse contrato. A palavra de Deus registra que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas havia um acordo que ele poderia comer de todos os frutos do jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer. O contrato e a própria árvore deram a Adão uma escolha. Ele teve uma escolha de permanecer ou não fiel a Deus. Adão fora criado à imagem de Deus, ele gozava da amizade de Deus. Adão não teve escolha nenhuma em relação à sua criação. Ele não teve, mas Deus, em seu infinito amor, Ele permitiu a Adão que ele escolhesse. Ele lhe deu o livre-arbítrio acerca dessa amizade, acerca desse relacionamento com Deus. Ele deixou ele escolher. Assim que, como a escolha de ficar de pé, e se eu assentar é impossível, a amizade e a confiança de Adão em Deus também precisava de uma escolha. A igreja está cheia. Chega uma pessoa, ela não tem a opção de sentar, a não ser que alguém levante e permita que ela sente no seu lugar. Então não tinha a condição de escolher ficar de pé, tinha que ficar de pé, não tem lugar para sentar. Da mesma forma, é a fidelidade com Deus. Ele deixou Adão escolher, e Ele deixa nós escolhermos hoje também, a sermos fiel a Ele, ser fiel à palavra dEle, ou não.
Ele nos permite, embora não seja a sua vontade, fazer as coisas erradas se você quiser fazer. A escolha estava centrada na ordem de não comer do fruto daquela árvore. Só que Adão, ele escolheu se rebelar, ele escolheu desobedecer, ele escolheu contrariar a vontade de Deus. Adão escolheu pecar. E o que Adão começou com a sua rebelião tem perdurado por todas as gerações e continua até os nossos dias. Agora você pode falar para mim, pastor, mas o que é o pecado? Eu vou te falar. O pecado são todas as ações que desagradam a Deus. São todas as ações contrárias à palavra de Deus. Todas as ações, omissões, atos, pensamentos, palavras que vão contra o que está escrito na palavra de Deus. E muitas pessoas usam outros termos, como rebelar, passar dos limites estabelecidos, fazer algo que causa danos, tristeza ou dor, criar uma cilada para uma pessoa cair, se deixar seduzir por coisas erradas, se opor à justiça. Sendo assim, somos capazes de discernir entre o que é certo e o que é errado. Nós nunca podemos esquecer, amados irmãos, que toda escolha, que toda decisão que você tomar, ela tem uma consequência. E essa consequência, ela pode ser boa, se a sua escolha foi boa, ou pode ser ruim, se a sua escolha for ruim. E sabendo que, de todas elas, nós teremos que dar conta. Gálatas 6:7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Assim, meus amados irmãos, como um contrato, ele impõe suas condições. Quando esse contrato ele é quebrado, a pessoa perde os seus direitos. E o pecado ele condiciona a vida das pessoas, de forma a perder as suas bênçãos. Bênçãos que estavam preparadas desde a eternidade para a vida das pessoas. E muitas vezes a própria salvação. Nós precisamos entender que o diabo ele é um vendedor esperto, mas é também um vendedor inescrupuloso. E ele oferece para todos nós, dia após dia, o pecado, mostrando os prazeres que o mundo oferece, tentando iludir as pessoas, mostrando apenas uma face da moeda, sem mostrar as consequências de quem adquire aquilo que ele oferece. Vocês já viram aqueles anúncios em jornais, revistas, ou mesmo pela internet, que vem as letrinhas miúdas embaixo? O pecado é do mesmo jeito. Ele de repente pega, mostra uma coisa muito bonita, uma coisa que verdadeiramente vai te dar muito prazer, só que ele nunca te fala o que vai acontecer depois. E muitas pessoas, elas têm se deixado enganar, e por causa de um vacilo, muitas pessoas entram na vida de pecado, e não conseguem mais sair, porque ficam condicionadas àquele erro. E o escritor de Hebreus, ele fala para nós no capítulo 12, versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos,
para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Olha, repita comigo: sem santidade ninguém verá a Deus. Mas todos nós queremos ver Deus, não queremos? Todos nós queremos ir para o céu. Todos nós, quando passarmos dessa vida, queremos estar na presença do Senhor, queremos viver com o Senhor, queremos estar no paraíso, na Nova Jerusalém. E muitas vezes nós não pensamos nisso. As coisas aqui na terra têm tantas coisas boas, que as pessoas começam a se prender nessas coisas. E como a Cristina diz, mandando: levante seus braços mais altos para o Deus, olha, você está livre. Mas nós verdadeiramente precisamos viver essa liberdade, mas sem libertinagem. Nós precisamos viver essa liberdade, mas com responsabilidade, porque nós fomos escolhidos, predestinados a ser a imagem e semelhança do Senhor, e Ele nos deixou o manual, Ele nos deixou a palavra de Deus, Ele nos deixou a Bíblia Sagrada, para que a nossa vida fosse pautada na palavra dEle, porque Ele quer um dia que todos nós estejamos com Ele no céu. Essa é a vontade dEle, que ninguém, que nenhum de nós se perca. Aí você pode falar para mim: pastor, mas o que é santidade? Eu te falo. Santidade é um atributo comunicável. Um atributo comunicável de Deus que o faz separado de todo o pecado. Segundo o dicionário bíblico, santidade é o atributo pelo qual Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é moralmente puro e perfeito, separado e acima do que é mau e imperfeito. Ainda no mesmo dicionário, diz que santidade também é a qualidade do povo de Deus que o leva a se separar dos pagãos e não seguir os costumes desse mundo, a pertencer a Deus e ser completamente fiel a Ele. Deus, Ele é separado de todo o mal. Em sua presença não pode haver qualquer indício de pecado. E quando Deus santifica algo, é como se Ele pegasse aquela coisa e separasse do mal. O mal não teria mais que tocar naquele lugar. Quando nós nos julgamos, quando nós nos colocamos como santos, como santificados, nós estamos querendo dizer que o Senhor nos separou. E nós estamos vivendo uma vida separada do mal. Por isso que é preciso que nós busquemos intensamente, com toda a força do nosso coração, a santidade. E se eu fosse parafrasear R.C. Hilley, poderíamos dizer que a santidade preenche o céu. Quem não se santifica, não se adequa a Ele. Você quer morar no céu? Amém? Glória a Deus. Então você precisa se santificar, dia após dia. Mas olha que coisa maravilhosa. Em Cristo, nós temos um modelo a seguir, um modelo de santidade. Em Cristo nós somos libertos da condenação do pecado, na justificação. Em Cristo nós somos libertos do poder do pecado, na santificação. Em Cristo nós somos libertos da presença do pecado, na glorificação. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Você sabia que a santidade do corpo e das vestes é um termo que está profundamente associado? A santidade de vestimenta. O corpo, o nosso corpo, ele não é mau como pensavam os gnósticos, nem é um veículo para a consumação dos desejos desenfreados da carne, como proclamavam os epicureus hedonistas. O nosso corpo, ele é do Senhor, amém? Ele foi comprado pelo sangue de Cristo e deve ser usado para glorificar o Senhor. Sendo assim, eu quero considerar com vocês dois aspectos visando a santificação.
Primeiro eu gostaria de falar com você sobre a santificação do corpo. Os gregos antigos dirigiam e criam numa filosofia dualista. Eles ensinavam equivocadamente que a matéria é má em si mesma, e que o corpo, ele não tem valor essencial, visto que para eles o corpo era simplesmente a prisão da alma, era um invólucro, onde a alma estava ali dentro e a alma estava presa. A alma sim era boa, mas estava preso num corpo ruim, num corpo mau. E essa distorção, ela desembocou em duas graves aberrações. Primeiro, se o corpo não é importante, então eles acreditavam, então eu devo privá-lo de toda satisfação. E foi assim que surgiu o asceticismo. Pessoas bem intencionadas, entendam, as pessoas eram bem intencionadas, procurando a santificação, elas privavam o seu corpo com escassez de pão, sonegavam a si mesmo os benefícios abundantes da rica providência de Deus. Outras pessoas, elas castigavam, se autoflagelavam. Outros ainda rumavam para conventos e mosteiros, para sair do meio da sociedade, para fugir dos prazeres da vida. A segunda aberração foi a licenciosidade. Se o corpo ele não tem valor, se o corpo é mau, então vamos fazer com que ele também não tenha importância. E assim muitas pessoas se entregaram desenfreadamente à impureza e à sexualidade. Mas nós precisamos entender, meus amados, que o corpo, ele é sublime. O corpo é bom, pois foi criado e formado por Deus. O nosso corpo, meus amados, ele foi comprado por Deus para que ser glorificado, para que nós pudéssemos usar o nosso corpo para glorificar o nosso Deus. E se você parar para analisar, o Senhor tem um duplo poder sobre o seu corpo, pois Deus te criou, e depois que Ele te criou, Ele te remiu com o sangue de Jesus. O nosso corpo, ele foi comprado por um alto preço. E agora, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? E o nosso corpo, meus amados irmãos, nós precisamos entender que ele é para servir o Senhor, é para dar honra ao Senhor, é para glorificar ao Senhor, e não para viver uma vida de licenciosidade, viver uma vida de impureza. Nós precisamos aprender a usar os nossos membros, os membros do nosso corpo, como instrumentos de justiça, e não como veículos para o pecado. Devemos usar o nosso corpo em santificação e honra, e não como instrumento para defraudar alguém. Agora vamos para o segundo, a santidade das vestes. Pensem e analisem a frase que eu vou falar para vocês agora. Você sabia que as suas vestes, você sabia que a forma como você se veste, elas revelam mais do seu interior do que cobre o seu corpo? Elas falam tanto quanto demonstram. As nossas vestes, elas mostram os nossos valores mais do que simbolizam a nossa cultura. Se o nosso corpo deve ser usado em santificação e honra, então nós devemos nos vestir criteriosamente. Usar roupas com a intenção de defraudar alguém,
ou seja, de despertar em outro o desejo que não possa ser legitimamente satisfeito, é um pecado contra Deus e contra o seu próximo. Nós precisamos aprender a nos vestir com modéstia, com decência. Devemos nos vestir para a glória de Deus e não para despertar olhares cheios de cobiça. Alguém já disse que os homens gostam de olhar e que as mulheres gostam de ser olhadas. Mas nós precisamos entender, já que os homens são atraídos pelo olhar, as mulheres precisam ser cautelosas na sua apresentação. Mas isso também não isenta o homem de ser cuidadoso com as suas vestes e principalmente de vigiar os seus olhos. Nós precisamos entender que ao mesmo tempo que nós não podemos fugir dos padrões da moda, nós não somos regidos por essa moda, mas somos regidos pelos princípios que emanam das Escrituras. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ela passa também sim pela maneira pela qual nos vestimos, bem como pela maneira como nós usamos o nosso corpo. Por isso, nós precisamos ser criteriosos. Para concluir, amados, o maior problema da humanidade é o pecado. Por causa do pecado vieram os outros males que afligem a humanidade. O mundo que foi criado por Deus, ele era sem maldade, ele era um mundo sem pecado, um mundo onde nós teríamos um relacionamento muito mais estreito do que muitos de nós têm hoje com Ele. Um mundo onde todos os dias, ao final da tarde, nós estaríamos desfrutando de momentos de comunhão, de bate-papo, de conversa, na presença pessoal do nosso Deus. Por isso a igreja, nós precisamos pregar mais, ministrar mais, alertar mais sobre o pecado, sobre o perigo do pecado. Por isso a igreja, todos nós, precisamos verdadeiramente ser sal da terra, ser luz do mundo, ser exemplo, ser agentes de mudança. Por isso a igreja, nós precisamos mostrar para o mundo que existe uma saída para todas essas mazelas que nós estamos vivenciando. E entender que embora o pecado, ele é terrível, é possível sim triunfar sobre ele. E o arrependimento, ele é a porta de escape. E a mudança de vida é a garantia de perdão. Arrepender-se é reconhecer que o pecado, ele é abominável para Deus. E mudar de vida é a demonstração do arrependimento. A mudança de vida é virar as costas para o pecado, é fugir do pecado, é se desviar do mal. Embora não possamos nos livrar do pecado por nós mesmos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele morreu por nós, Ele morreu pelos nossos pecados. E quando nós nos arrependemos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, amém? E quando nós consideramos essas lições importantes sobre obediência, nós não podemos e não devemos esquecer de um dos fatos fundamentais da Bíblia. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados
para exaltar o santo nome de Deus. E o Salmo 100, no verso 4 diz: entrem pelas portas de seu templo cantando hinos de gratidão. No pátio de sua casa cantem hinos de louvor. Deem graças ao Senhor e louvem o seu nome. Sendo assim, a nossa única esperança é a redenção depositada em Cristo. E em 1 João 1,29 diz: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa confiança, a nossa fé, ela precisa estar depositada no Senhor. Ele é aquele que foi prometido, Deus do princípio, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Agora nós podemos dizer, assim como o título no capítulo 2, versos 13 e 14, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de sua obra. Amém? Que verdadeiramente nós possamos entender que o sacrifício feito naquela cruz foi por amor de nós. Foi para que comesse o melhor dessa terra? Sim. Foi para que sermos abençoados nessa terra? Sim. Foi para você conquistar aqui altas posições? Sim. Mas principalmente para que você vivesse uma vida devotada a Ele. Você vivesse uma vida que verdadeiramente Ele estivesse em primeiro lugar na sua vida. E que quando você visse ou ouvisse alguma coisa do pecado, você verdadeiramente fugisse, largasse, saísse perto, não olhasse. Porque Jesus, Ele morreu para te salvar. E que você, nessa noite, noite de Santa Ceia, você mais uma vez tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de pedir perdão a Deus, de clamar a Ele que verdadeiramente te purifique, te lave com o sangue do teu filho, do filho dele, para que você possa verdadeiramente viver uma vida na presença do Senhor, que você possa buscar uma vida de santidade, para que no porvir você possa ter a certeza que estará com Ele. Amém?